Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu falo aqui de Recife. Bem-vindo ao canal Saber Jurídico. Muito obrigado a todos aqueles que são inscritos no canal, né, que divulgam o nosso trabalho. Esse canal tem como objetivo tratar de situações jurídicas. Em algum momento trata fatos e acontecimentos e trazemos aqui algumas observações a respeito de fatos. Em outro momento, a gente trata realmente das legislações, da questão jurídica em si. Hoje eu quero trazer aqui uma situação bem curiosa, né, bem curiosa em relação a essas eleições que ocorreram e que estão ocorrendo, né, aqui, não só em Recife, como em todas as cidades do país, aquelas cidades que nós teremos o segundo turno e aquelas que não teremos mais segundo turno, porque o vencedor já ficou decidido aí no primeiro turno das eleições. Domingo tem o segundo turno e algumas cidades têm a oportunidade de escolher os seus candidatos. E aqui em Recife haverá o segundo turno, as eleições municipais, obviamente. Mas um fato bem interessante e curioso que eu queria trazer aqui para conversar com os senhores de uma forma bem aberta e descontraída é o seguinte, vocês sabem que há algum tempo aí, 2, 3 anos, 4 anos em média, um grupo de obreiros e de membros se reuniram em descontente com alguns acontecimentos que vêm ocorrendo, que eles dizem estar ocorrendo dentro da Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, conhecida como IEADPE. Alguns acontecimentos, descontentamento, denúncias de que compra de bens, salários altíssimos, inclusive divulgaram até uma tabela salarial dos pastores, do pastor presidente, e também as suas esposas vêm ganhando altos salários, né? Então, além disso, andaram denunciando essa questão a Assembleia de Deus adquiriu aqui em Recife um terreno que custou 12 milhões de reais, foram pagas, segundo eles, em 12 prestações, em 12 parcelas iguais de 1 milhão de reais, e também a construção do que se chama Grande Templo, e tudo isso vem gerando descontentamento por parte de alguns obreiros, ao grupo de obreiros, de irmãos que se reuniram e levaram ao conhecimento do Ministério Público muitas coisas. E isso levou os principais, né, órgãos públicos, né, a iniciar a investigação para apurar os fatos possíveis fatos que porventura estejam ocorrendo, né. Não podemos já afirmar porque os fatos estão em investigação e você sabe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Está lá na nossa Constituição Federal, não é? Muito bem. E aí a gente não pode chegar aqui e dizer, é culpado, fulano é culpado, enfim, até que se tenha a conclusão das investigações, não é? E até que o Poder Judiciário decida posteriormente. Então, eles descontentes com tudo isso, inclusive um dos assuntos que foi levado ao Ministério Público foi de que a Assembleia de Deus estaria utilizando, né, de todo o poder que tem, né, podemos dizer assim, que toda a influência que tem para eleger candidatos. E eles levaram isso ao Ministério Público. E por conta disso, o pastor Ailton, ele foi ouvido lá no Ministério Público, né, sobre isso. Eles levaram conhecimento do Ministério Público que o pastor Ailton coagia, né, alguns membros da instituição religiosa a votarem nos candidatos da Assembleia de Deus, inclusive
Eles informaram que em alguns lugares, em alguns templos, era proibido, né, o colocamento de panfletos, de faixa, de qualquer tipo, eram proibidas qualquer tipo de manifestações assim em relação a outros candidatos, né? Aquilo que se faz, entregar folheto, chama o conhecido santinho, né? Você entrega lá do seu candidato. Então, eles denunciaram ao Ministério Público que havia essa proibição, mas não havia a proibição de se colocar os santinhos naqueles panfletos dos candidatos da Assembleia de Deus. E eles também levaram conhecimento do MP que nas reuniões que eram feitas pelo a Assembleia de Deus, nas reuniões importantes, né, do corpo, né, que compõe os obreiros da instituição religiosa, de que eram orientados e que deviam votar nos candidatos da própria instituição, e assim se foi. Tudo isso foi levado ao Ministério Público, né? E aí o pastor Ailton foi chamado para ser ouvido lá pelo Ministério Público. Na ouvida, o pastor relativizou e disse que não, que a Assembleia de Deus ela não tem candidato, né? Ela não tem candidato, e todos podem se candidatar e todos são livres para votar nos seus respectivos candidatos. Enfim, relativizou tudo isso aí, né? O tempo foi passando, isso foi as últimas eleições antes dessa, claro, municipais foi em 2016, e agora chegou 2020 e tivemos, e esses candidatos que foram colocados nas denúncias este ano de 2020 saíram também novamente candidatos à reeleição, né, concorrendo à reeleição, né. Então o que acontece? Tivemos aí o primeiro turno das eleições. O que me chamou mais atenção é o seguinte: depois dessas denúncias todas que foram feitas, né, por esse grupo de obreiros, e tivemos a eleição deste ano, o que me deixou mais assim intrigado em relação a tudo isso é a quantidade de votos que os candidatos da Assembleia de Deus tiveram e não conseguiram a reeleição. E este ano nós observamos, né, acompanhando essas denúncias todas, de que a Igreja Assembleia de Deus esteve muito ausente, né, em relação às eleições dos seus candidatos, né? E por essa ausência, eu entendo que isso influenciou bastante, né, no pleito aí dos respectivos candidatos, não é isso? Lembrando que as denúncias que foram feitas ao Ministério Público foi aquilo que está lá inserido na nossa Constituição: abuso do poder econômico, corrupção e fraude, né? Os denunciantes levaram ao Ministério Público de que a Assembleia de Deus estava utilizando do abuso do poder econômico, né, da força que ela tem para beneficiar candidatos. Inclusive, recentemente fizeram uma outra denúncia que alguns valores foram retirados dos cofres da Assembleia de Deus para financiar a campanha de candidato. E isto também está sendo investigado também pelas autoridades competentes. Então, o que acontece quando eu disse para os senhores, né? O pastor Ailton foi lá ser ouvido no MP e disse: não, a igreja não se envolve com isso, os membros são livres para votar e decidir em quem quer votar, né? E este ano nós observamos que a instituição ela não ofereceu aquele apoio que oferecia antes. Isso era nítido, né? Havia esse apoio realmente. Então, o que acontece? Eu pesquisei aqui no site do TSE, no site do Tribunal Superior Eleitoral, as eleições que ocorreram em 2016 e as que ocorreram este ano. E eu separei aqui dois candidatos, né? Dois candidatos que foram inseridos nas denúncias, por isso que eu estou colocando eles aqui,
2 candidatos que foram inseridos nas denúncias e que estavam novamente tentando a reeleição para vereador dos seus respectivos municípios este ano. Então eu separei aqui a vereadora Aimee e a irmã Babate, né? A irmã Babate é a irmã da senhora Judite Alves. A senhora Judite Alves é a esposa do pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, pastor Ailton José Alves. A irmã Babate é a sua cunhada. Então eu separei esses 2 candidatos, 2 vereadores, né? E o que acontece? Em 2016, preste bem atenção, são dados tirados do TSE, ok? Qualquer pessoa pode acessar esses dados aqui. Em 2016, a vereadora Aimee, ela foi eleita com 14.338 votos, são os votos nominais, né? Pelo que estamos vendo aqui, é uma coligação do PDT, PMDB, da Rede e do PSB. Então, o voto nominal, aqueles votos que foram para a candidata Aimee, totalizaram 14.338 votos. E ela ficou em segundo lugar, ok? Em segundo lugar. Em 2020, este ano, né, a mesma candidata Aimee, ela obteve apenas 3.763 votos. Olha só a diferença. Né? Olha só a diferença. Em 2016, 14.338 votos. Em 2020, 3.763 votos. Nossa, um declínio avassalador, né? Teve aqui a candidata da Assembleia de Deus, a vereadora Aimee, a senhora Aimee. Agora vamos para a irmã Babate, né? A irmã da senhora Judite Alves. Em 2016, ela teve 3.656 votos. Em 2016, 3.656 votos. Em 2020, ela é vereadora em Jaboatão dos Guararapes, tá? Em 2020, ela obteve 1.770 votos, ou seja, ela teve menos de 50% dos votos que obteve na última eleição. Deu para entender? Então, o que acontece? Nessa eleição de 2020, a candidata Aimee e a irmã Babate não conseguiram se reeleger e ficaram na suplência. Olha só, em 2016, a vereadora Aimee ficou em segundo lugar aqui para a vereadora do Recife. Segundo lugar, tá? Em 2016. E neste ano de 2020, a vereadora Aimee, ela saiu da segunda colocação e foi para a 21ª suplência. Olha só que declínio avassalador, né? Que declínio avassalador. Ela saiu da segunda colocação, ganhou em segundo lugar em 2016 e em 2020 foi para a 21ª suplência. A vereadora irmã Babate, de Jaboatão, ela foi a 4ª colocada lá em Jaboatão em 2016. Foi em 4º lugar em número de votos. Em 2020, ela foi para a 16ª suplência. O que é que a gente percebe aqui? Qualquer candidato perde a eleição. Isso é normal. Não é? Qualquer candidato pode perder uma eleição. Isso é comum, claro. Não fez um projeto ideal, enfim, não apresentou projetos, não é? Propostas para a população e perder a eleição. Pode acontecer. Agora, imagine um candidato que tem 14.000, quase 15.000, 14.500 votos, a irmã Aimee, em 2016. 4 anos depois, na próxima eleição, ela obteve apenas 3.763 votos. Olha só.
Quase 11 mil votos a menos ela teve este ano. E a irmã Babate teve menos de 50% dos votos que teve na última eleição em 2016. O que eu estou querendo dizer com isso? É algo para se admirar. É normal um candidato perder uma eleição. Um candidato tem 10 mil votos numa eleição, na outra ele teve 8. É normal. Agora, um candidato teve 10 mil, 14 mil, quase 14.500 votos, não é? Quase 14.500 votos numa eleição, e em outra eleição ele apenas consegue 3.763 votos. 11 mil votos a menos. É algo que a gente tem que observar, né? O pastor Ailton, quando foi ouvido no Ministério Público, ele disse que a igreja não se envolve, não tem candidato. E este ano, depois desses 12, 3 anos que tivemos essas denúncias todas, vocês observaram que o pastor Ailton se absteve, né? E a Igreja Assembleia de Deus também esse ano não manifestou muito apoio aos candidatos. Não manifestou muito apoio aos candidatos. O que é que acontece? Como a Assembleia de Deus e o pastor Ailton não opinou este ano, não fez o que vinha fazendo, né, dando aquele apoio aos seus candidatos até 2016, não é? Por conta já dessas denúncias todas, ele resolveu ficar silente. Olha o que aconteceu, a decaída completa que tivemos aqui com os candidatos, né? Os candidatos. Na prefeitura de Camaragibe, por exemplo, o cantor Jair, que é um cantor excelente, não conseguiu. Eu pensava que o cantor Jair iria conseguir em Camaragibe, mas não conseguiu. Não conseguiu. Em outras cidades aqui também, candidatos que eram apoiados pela igreja também não conseguiram, né? Então isso é algo para se analisar. E esses 2 candidatos aqui, eles foram colocados lá nas denúncias feitas ao Ministério Público. E agora, como não teve apoio em massa da instituição religiosa, tá? Eu estou querendo trazer aqui uma reflexão para os senhores nesse sentido. Eles não tiveram o apoio da massa, né? Este ano, não é? O apoio do pastor Ailton este ano, e eles perderam a eleição. Então, o que é que pode acontecer? O que é que o Ministério Público vai entender, vai deduzir em relação a isso? Porque, ó, o que é que se diz? Contra fatos não tem argumento. Contra fatos não existe argumentos. Você não pode argumentar em relação a fatos. E uma investigação, ela se baseia em fatos. Prova da materialidade e indício suficiente de autoria. É uma investigação. Ela vai para os fatos, analisar os fatos e sobre os fatos. Então, isso aqui que estamos apresentando agora para os senhores é um fato. Não é? É um fato. Esses candidatos, quando tinham apoio em massa, ganhavam de forma avassaladora, né? O pleito, né? De forma avassaladora. E agora não tiveram apoio da instituição, como deveriam ter, não é? Como tinham antes, no caso, eles tiveram um declínio avassalador, né? A vereadora Aimee, a senhora Aimee, ela teve 14.338 votos na última eleição, quase 14.500 votos. Nessa eleição agora, ela só teve 3.763 votos e ficou na 21ª suplência. Olha só. Saiu da 2ª colocação da sua eleição passada, ficou em 2ª colocada na eleição passada, e nesta eleição ela ficou em 21ª suplência. É algo para se analisar, né? E o Ministério Público, claro, vai considerar esses fatos, vai analisar aquilo que foi dito pelos denunciantes, de que a instituição religiosa dava o apoio em massa, o seu líder dava o apoio em massa aos seus candidatos. Então, o Ministério Público vai analisar isso aqui. Isso são dados tirados de um órgão oficial, do Tribunal Superior Eleitoral. E os fatos ajudam, né, a decifrar os acontecimentos que são apresentados às autoridades públicas. Eles vão analisar os fatos e as circunstâncias, não é? É como eu disse, qualquer candidato pode perder uma eleição. Então, a vereadora Aimee teve 14.338 votos.
14.338 votos. Digamos que nessa eleição tivesse aí 10 mil votos, não é? 11 mil votos, normal, 12 mil votos. Agora, sair de 14.500 votos, né, e ir para 3 mil votos, 3.500 votos, 3.700 votos, e sair de uma segunda colocação e pular para uma 21ª suplência é algo que será analisado. Isso, não tenho dúvida disso. O Ministério Público vai analisar com calma essas informações, não é isso, do abuso do voto dos membros da Assembleia de Deus nas eleições anteriores, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Esses dados aqui estão no site do TSE. Você pode ir lá pesquisar no site do TSE e ter acesso às informações. Tá bom? Até o nosso próximo encontro, ao nosso próximo conteúdo.